Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Fugitiva da escritora canadense Alice Munro. Para quem não lembra, Alice Munro foi a escritora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2013. Este é o meu segundo livro dela. O primeiro foi Um Amor de uma Boa Mulher, que eu acho que vocês se lembram que eu considerei um dos melhores livros que eu li em 2014. E eu comecei o ano de 2014 lendo a Alice Munro e iniciei 2015 fazendo a mesma coisa. Ela escreve maravilhosamente bem, não é à toa que ela ganhou o Prêmio Nobel. Ela é exclusivamente contista, ela nunca escreveu um romance, o que foi algo bem diferente para uma vencedora do Prêmio Nobel. Mas os contos dela podem ser descritos como pequenas histórias, alguns até possuem certa continuação, porque eles podem ter continuidade em outros contos do mesmo livro. Eu não sei se ela faz isso recorrentemente. Um Amor de uma Boa Mulher ela não fez, mas neste livro aqui ela fez. Tem 3 contos deste livro que são sobre a vida da mesma pessoa em épocas completamente distintas. Então a gente meio que pode visualizar isso como um pequeno romance, mas é claro que tem vários buracos na vida desta pessoa, porque não está mostrando de forma completa a vida dela. Então são alguns pedaços. Este livro tem 8 contos. Eu comentei com vocês no vídeo de leituras do mês, que eu ainda não sei se foi ao ar ou não, que eu acabei gostando ainda mais de Fugitiva do que de Um Amor de uma Boa Mulher, porque eu consegui me conectar muito mais com os contos deste livro. Os contos me impactaram, alguns me chocaram. Eu já comentei com vocês sobre a Alice Munro, porque ela costuma ir por caminhos tortuosos nos contos dela. Ela começa o conto de uma forma e a gente termina de uma forma completamente diferente. Mas não é que aconteça, uau, que reviravolta, é simplesmente porque ela consegue trazer algo inesperado, assim como a vida sempre traz algo inesperado pra gente. Então ela não deixa naquela mesmice. Ela descreve o cotidiano de mulheres de uma forma completamente incrível, ela constrói esses personagens de uma forma incrível, com muitos detalhes, com muita personalidade. Então a gente tem uma ideia de quem são essas pessoas em poucas páginas, o que é algo espetacular. Ela não precisa de muitas páginas para poder descrever a vida de alguém. Ela consegue fazer isso com o uso de poucas palavras e a gente consegue se sentir completamente cativado por aquilo que ela está contando. É normal a gente terminar os contos dela de uma forma que ele termina assim, e a gente fica meio que, alguns sem final, alguns não tem um final fechadinho, bonitinho, outros até que tem, mas muitos não tem, só que deixam a gente pensando. Então ela termina o conto e a gente para um segundo assim pra pensar sobre tudo aquilo que aconteceu. Eu tive 3 contos favoritos neste livro. Um deles foi o Fugitiva, que é o primeiro conto que dá título ao livro. Ele fala sobre uma mulher que ela tem um casamento já há muito tempo, e para ela manter esse casamento, o fogo desse casamento, digamos assim, aceso, ela vai contar algumas mentiras para o marido dela em relação a casa que ela trabalha como faxineira. Então ela vai dizer que um idoso que tá lá meio que fala algumas coisas indecentes para ela, e o marido gosta de ouvir isso. Então quando esse homem morre, já porque ele era idoso, o marido quer que ela tome satisfações com a esposa dele, viúva, e o que é alguma recompensa financeira por aquilo que ela sofreu. Então ela está num dilema porque ela inventou tudo aquilo, ela não quer fazer isso, o marido quer que ela faça. Então, enfim, uma coisa com muito... Eu não vou dizer mais sobre isso porque vai acontecer coisas inesperadas. O conto vai para um lado totalmente diferente da forma como eu achei que iria. E esse dilema que essa protagonista passa reflete muito o que a Alice Munro costuma trazer em seus contos. Porque as personagens femininas dela, ela escreve sobre mulheres, geralmente estão passando por algum dilema moral, elas estão vivenciando alguma fraqueza, mas ao mesmo tempo são mulheres que se decidem e vão e fazem o que elas querem. Então elas vão para um caminho não convencional, aquilo que é esperado delas. É uma coisa bem diferente, principalmente lembrando que muitas histórias se passam ali nas décadas de 60, 70. Então era uma época que ainda existia muito machismo, até porque até hoje a gente tem machismo. Então imagina naquela época. E as mulheres que ela descreve, apesar das falhas e fraquezas, que é algo que todo ser humano tem, vai lá e toma a sua decisão, independente do que a sociedade pode pensar delas. Então elas não vão por aquele caminho esperado. Parem de buzinar! Outro conto que eu gostei muito foi O Silêncio, que faz parte daquele esquema que eu falei pra vocês, diferentes partes da vida de uma mesma pessoa. Então, começa com uma ocasião, depois vem o Daqui a Pouco, por último, O Silêncio, que é a última parte da vida dela que a gente toma conhecimento. O Ocasião é sobre um relacionamento amoroso, o Daqui a Pouco é sobre o relacionamento da protagonista com os seus pais alguns anos depois.
e o silêncio é sobre a sua história com uma filha já crescida. Então, são tipos diferentes de relacionamentos na vida dessa mesma pessoa. E o que mais me tocou, o que mais me impactou foi o silêncio, porque fala sobre uma mãe que não tem notícias da filha por muitos anos. Então, eu fiquei curiosa para saber como seria o final desse conto, como a Alice consegue fazer. Ela consegue deixar a gente curiosa em relação a, com uma certa expectativa em relação ao que ela vai trazer nos contos dela, mesmo com poucas páginas, e eu acho isso uma das coisas mais sensacionais. Então, ela constrói tudo muito bem, gente, é sério. É uma das melhores autoras que eu já tive o prazer de ler, porque todas as histórias dela me deixam completamente hipnotizada por aquilo que ela está contando. E por último, apesar de eu ter gostado de todos os contos, por último o que mais me tocou foi o conto Peças, que fala sobre um relacionamento amoroso de uma mulher que encontra por acaso um homem e eles começam a... eles se interessam um pelo outro, eles nunca se viram antes e eles marcam de se encontrar alguns meses depois. Então é sobre essa expectativa de se eles realmente vão conseguir se reencontrar ou não. E o final desse conto me deixou completamente impactada pelo que a Alice fez com ele. Então, o título fala muito também sobre ele, e uma das coisas mais geniais são justamente os títulos dos contos da Alice Munro, porque à primeira vista não dizem nada sobre a história, pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, Fugitiva, Ocasião, Daqui a Pouco, Silêncio, Paixão, Ofensas, Peças e Poderes. São palavras simples, palavras normais que podem significar qualquer coisa. Só que logo depois que a gente termina de ler esses contos, a gente não consegue pensar em outro título mais perfeito para eles, porque o título tem tudo a ver com a história que ela vai contar. Então, assim, essa mulher é sensacional. Eu quero aqui deixar todo registrado o meu amor por ela. Eu mal posso esperar para ler qualquer outra das suas histórias. A narrativa dela é muito hipnótica, ela tem um apelo muito forte para mim. Uma das coisas mais impressionantes que eu já mencionei com vocês é porque são vidas cotidianas, assim, coisas que poderiam acontecer com qualquer pessoa. Eu vou deixar a resenha do Amor de uma Boa Mulher por aqui, caso alguém queira ver. Foi uma das primeiras, eu acho que foi a primeira vídeo resenha que eu fiz, uma das primeiras vídeo resenhas que eu fiz. E eu vou deixar os links aqui embaixo, tudo certinho, pra quem se interessar um pouquinho mais. E me contem se vocês já leram algo da Alice Munro, se vocês têm interesse. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em curtir e compartilhar com seus amigos para difundir o conteúdo do blog com outras pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme pra todo mundo que assistiu e até a próxima.